queria invocar um estudo da FEP que o meu movimento pediu e que foi apresentado há dias no Porto, aliás, com a presença do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, e há um número que é muito impressionante e muito impactante e que nos devia obrigar a todos a pensar. Isto são números oficiais do Eurostat que dizem despesa da administração pública local no total da despesa pública por função de despesa, comparando Portugal com a União Europeia. No total, num país centralizado como é o nosso, que precisa de descentralização, no total, em Portugal, 10,9% é administração pública local, quando a média europeia é 22,4%. Portanto, nós estamos abaixo, a metade da média europeia em descentralização. Mas, curiosamente, quando nós olhamos para habitação e infraestruturas coletivas, nós estamos com um esforço da administração pública local de 91,3%, enquanto na União Europeia é de 54%. Esta é a realidade, minhas senhoras e meus senhores. Todo o resto, nós podemos transversar. A verdade é que nós descentralizamos metade do que descentraliza a Europa, mas o esforço de habitação está praticamente todo nos municípios. E tem vindo a crescer. Se quiserem depois, isto vem desagregado desde 95 até agora. Portanto, progressivamente, não tem havido. Ora, a questão deste primeiro, a meu ver, isto tudo, permite-nos, de facto, ir buscar novas fontes de financiamento. É verdade. O Sr. Vereador Manuel Pizarro acompanha-me nessa matéria. De facto, nós precisávamos aqui de habitação nova. Precisávamos de habitação nova. Sem essa, claro que a reabilitação, todos estamos de acordo que a reabilitação vai continuar a ser feita, mas é uma coisa um pouco paliativa, não vai resolver os grandes impactos com que estamos confrontados. Eu penso que este documento, naturalmente, é importante por causa das questões de financiamento, mas ele assenta numa legislação que procura remeter para os municípios a responsabilidade da habitação social, como é a legislação do primeiro direito, e que, de facto, não aposta numa intervenção da administração central, do governo, numa resposta plena a estes graves problemas da habitação. A Câmara tem um programa que vai dando alguma ajuda, mas mesmo essa situação, que de facto é uma ajuda que a administração central devia dar e não a Câmara, tendo em conta que as competências de habitação pública ainda não foram aceites pela Câmara do Porto, e na minha opinião bem, tendo em conta a gravidade da situação na cidade, só isso implicaria muito mais dinheiro do que aquele que aqui está para intervenções da Câmara, para além daquelas que já tem por causa dos bairros sociais e do património em que é responsável. O Sr. Presidente, para fazer uma justiça a uma coisa que o Sr. Presidente tem dito e com a qual, essa sim, nós concordamos. Independentemente de uma outra questão em relação ao primeiro direito, há uma questão qual nós reconhecemos que a Câmara tem toda a razão, que é esta. Uma resposta rápida não é compatível com uma aposta apenas na reabilitação urbana, porque as apostas na reabilitação urbana, sendo todos já que estaremos de acordo conceitualmente que são muito necessárias e muito úteis, têm um problema, envolvem uma negociação de propriedade que as torna evidentemente lentas se forem execuíveis. Sr. Vereador, far-me à justiça, porque eu, pelo menos, podemos não estar de acordo com a maneira como abordamos o assunto, mas que eu conheço bem o assunto. É muito difícil. Ora, desse ponto de vista, não faz nenhum sentido que a comparticipação para os investimentos de novo seja inferior à comparticipação para a reabilitação urbana. Quando muito, podia haver um ponto de partida de comparticipação de 50% e uma majoração se ocorresse reabilitação urbana, porque isso sim, acho que todos conseguiríamos estar de acordo. Esta é uma área em que, entre a definição estratégica, a tomada de decisões concretas e o seu aparecimento no terreno,
ocorrerão sempre há alguns anos. Quer dizer, não há nenhuma forma de dizer o contrário. Parece-me que é um documento que é muito interessante, está bem elaborado, sobretudo na parte do diagnóstico, e mesmo em termos de soluções encontradas, não há aqui nada que me choque. Agrada-me a opção por modelos híbridos que envolve vários tipos de entidades e, portanto, há aqui algumas soluções que não só não me chocam, pelo contrário, acho muito bem que se tenha focado o documento apenas na resposta ao primeiro direito, porque senão tínhamos aqui uma coisa que era impossível de analisar, e, portanto, essa opção também me parece positiva. Agora, não podemos esquecer que, em termos de matéria de habitação, nós temos divergências profundas, nomeadamente sobre a utilização de dinheiros públicos para a aquisição de propriedades privadas. E, portanto, não estando aqui explícito esse ponto, mas também não estando excluído, é algo que, divergindo nós nesse ponto de vista em termos de estratégia de habitação, me impede de votar favoravelmente este documento. Eu julgo que, na generalidade, nem sempre estamos de acordo, mas hoje praticamente todos estamos de acordo. A habitação é um direito, uma obrigação constitucional, e não pode o Governo criar um programa, como é o caso do primeiro direito, em que financia a construção nova a 35% e a renovação a cerca de 50%, e vir dizer que esta passa a ser uma exclusiva responsabilidade da Câmara. Portanto, face àquilo que são os instrumentos, e por isso eu saúdo, e na generalidade o que o vereador Dr. Manuel Pizarro disse sobre a sua apreciação, eu concordo na generalidade com tudo que diz, porque acho que fez de facto um diagnóstico e uma apreciação correta da situação. Aquilo que a Câmara fez, vendo de facto o primeiro direito como um instrumento financeiro, porque às vezes há munícipes e pessoas que vêm à Câmara dizer que se querem candidatar ao primeiro direito. Não há candidaturas ao primeiro direito. O primeiro direito é um instrumento financeiro aos quais podem, de facto, apresentar candidaturas os municípios e várias entidades públicas e privadas. E, portanto, o cidadão em si, por si, não pode apresentar uma candidatura direta para uma habitação direta ao primeiro direito. Isto também é preciso dizer. Portanto, aquilo que a Câmara Municipal do Porto fez ao elaborar esta estratégia local de habitação, e como já foi referido, foi para, de facto, poder aceder ela própria e as várias instituições ou privados da cidade, porque a lei também determina que sem estratégia local de habitação ninguém pode aceder a este instrumento financeiro, e por isso nós também tivemos que acelerar o processo, mas diria eu, a Câmara não vai alterar a sua política municipal de habitação. Eu sou um homem do planeamento e do projeto, mas nós podemos planear, podemos estar aqui durante anos a planear. Só que há uma altura em que se tem que saltar para o nível seguinte, que é o do financiamento. E, portanto, nós podemos estar aqui a planear as melhores estratégias e os melhores projetos e as melhores iniciativas, que se não houver financiamento, essas não saem do papel. Mesmo que houvesse financiamento, não há solo disponível. E, portanto, nós só conseguimos resolver o problema da habitação no município do Porto, seja as graves carências habitacionais, seja a questão da mitigação da subida de preços, mobilizando, trabalhando com o tecido privado. Não há outra volta a dar-lhe. Qualquer outra ideia implica uma alteração, implica uma revolução no nosso enquadramento jurídico-constitucional. O que quer dizer que nós temos sempre que ter aqui dois instrumentos. Temos que ter um instrumento de política pública, inegavelmente, e temos que ter um instrumento que lide com esta relação necessária, que tem que existir necessariamente com o tecido privado. É por isso, Sr. Vereador Manuel Pizarro, que nós necessitamos de duas ferramentas. Necessitamos de uma domus social e necessitamos de uma sociedade de reabilitação urbana. Não só porque a reabilitação é um dos instrumentos para a provisão de nova habitação e de habitação reabilitada, mas também porque a domus não tem a vocação, nunca a teve e porventura não a deverá ter, de se relacionar com privados. É por isso, Sr. Vereador, que nós precisamos destes dois instrumentos. Só que estes dois instrumentos não quer dizer que haja duas políticas. Há uma política, que é a política do Sr. Presidente da Câmara, que depois é operacionalizada com dois instrumentos distintos.